Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Vamos contextualizar primeiro o que são os fundos imobiliários. Tem um vídeo aqui já falando sobre isso, mas basicamente os fundos imobiliários vieram para democratizar o investimento em imóveis, né? Porque o brasileiro sempre gostou muito de investir em imóveis, mas precisa de um capital muito alto, né? Para você comprar um terreno, para você comprar um apartamento, uma casa, um escritório e colocar para alugar, né? Então você precisa ali de 150, 200 mil, 300 mil, 500 mil, às vezes mais do que isso, dependendo da cidade que você está. E os fundos imobiliários eles vieram justamente para democratizar, porque a partir de 50, 100 reais você tem acessos a shoppings, a escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, outras capitais, né? E dessa maneira você consegue diversificar os seus investimentos em imóveis com pouco dinheiro, né? Tendo um acesso muito fácil. Aí esse é o ponto positivo. Então, compreendido isso, pessoal, vamos entender também qual que é a função do fundo imobiliário dentro de uma carteira de investimentos. O fundo imobiliário ele tem como principal objetivo a geração de fluxo de renda, né? Os fundos imobiliários eles têm uma previsibilidade muito alta e eles distribuem a renda todo mês, tá? Então você vai ter pagamento todo mês na sua conta na corretora, de acordo, né, com a quantidade de fundos que você tem ali, você vai receber uma porcentagem em cima disso. Isso varia entre 0,5, 0,6, às vezes até 0,7% sobre o capital que você tem investido. Às vezes mais. Porém, aqueles fundos que pagam mais, que é o ponto que eu quero entrar com vocês aqui nesse detalhe, que é o perigo que vocês não devem correr, tá? Então, compreendido essa introdução, né, que a gente fez sobre os fundos imobiliários, vamos entender quais fundos você não deveria comprar. Primeiro, como eu falei que os fundos eles têm a característica de geração de renda, né, de fluxo, cara, você vai procurar aqueles fundos diversificados, né, que eles têm bastante imóveis com bastante inquilinos. Então, o que a gente vai evitar? Fundos monoimóveis e monoinquilinos. O que significa isso? Aqueles fundos que têm um único imóvel e um único inquilino, tá? Qual que é a diferença de monoimóvel e multi-inquilino e monoimóvel e monoinquilino? Por exemplo, nós temos um fundo em Santa Catarina, em Joinville, que é o FIB11. Então, o FIB11, ele é monoimóvel, porém, ele é multi-inquilino, ou seja, tem diversos inquilinos, porque apesar de ser um imóvel, é um complexo só, tem diversos imóveis dentro dele, tá? Outro exemplo de monoimóvel e multi-inquilino, Shopping Pátio Higienópolis, né? Ou seja, o shopping ele é um único imóvel só, porém, tem diversas salas, né? Então, ele é multi-inquilino. Então, quanto a esses fundos, não tem problema. A questão é o monoimóvel e monoinquilino. Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui, que vai ficar mais fácil o entendimento. Vamos aqui para a tela. Deixa eu colocar aqui no Funds Explorer. Deixa eu minimizar aqui, né? Vamos direto lá. Então, beleza. Então, a gente está aqui no Funds Explorer. Vamos pesquisar alguns fundos que eu separei aqui. XPCM11 é um fundo monoimóvel, tá? E ele era monoinquilino também. Então, ele era um fundo localizado em Macaé, né? O imóvel é localizado em Macaé. Ele está pagando essa taxa alta aqui de 0,98 porque o fundo era alocado para Petrobras. A Petrobras anunciou a saída, teve que pagar uma multa. E agora o fundo está utilizando essa multa para remunerar os cotistas. Porém, a gente vê que é um grande problema, né, pessoal? É um fundo monoimóvel, monoinquilino, era monoinquilino, localizado numa cidade no Rio de Janeiro. A gente sabe que o Rio de Janeiro vem passando por diversos problemas, né? Então, provavelmente, né, vai ter muita dificuldade em locar esse imóvel, né? Então, assim, os cotistas podem se preparar que vão enfrentar dificuldades, né? Quem tem esse fundo aí para poder ver uma melhoria, né, nesse aspecto. Vamos colocar um outro fundo aqui. Separei o SPTW11, tá? É um fundo localizado em São Paulo. Mesma situação, tá, pessoal? Monoimóvel, monoinquilino, tá? Um risco grande. O que acontece? O próprio mercado já precifica isso, né? Quanto maior o risco, normalmente o que acontece? A cota tende a cair, né? Assim, não tem uma valorização e automaticamente o yield aumenta, né? Precificando esse risco. Dificilmente você vai ver fundos muito diversificados, fundos seguros, com um yield alto, tá? Você vai ver esses fundos 0,5, 0,6, porque o mercado já precifica uma segurança. Os fundos arriscados, você vai ver justamente isso, né? Um yield maior, consequentemente, você vai estar correndo um risco também maior, tá? Vamos colocar um outro aqui agora, XTED11, tá? Mesma questão lá do fundo de Macaé. Esse fundo também é localizado, tá? Na cidade de Macaé. Você vê que está pagando nada porque o imóvel está vazio, né? Então já faz um bom tempo que o imóvel está vazio, tá? Então, pessoal, é isso. A gente precisa evitar esse tipo de
fundo no nosso portfólio, tá? Não tem necessidade, porque a principal característica dos fundos imobiliários é a geração de renda. Então a gente precisa focar naqueles fundos que são seguros, que a gente sabe, se tiver problema, o fundo tem 20, 30 imóveis. Então, se ficar 2, 3 imóveis sem alugar, o restante vai compensar, né, essa vacância temporária desses outros. Agora, quando eu tenho um fundo com um imóvel e um inquilino, o inquilino decide sair, com 100% do imóvel vago, não vale a pena o risco, tá, pessoal? Outro fundo aqui que eu lembrei, BBPO11, tá? Esse fundo, apesar de ele ter diversos imóveis, tá? Você descer aqui, ó, você vai ver que ele tem vários imóveis, vários, ó, 64 imóveis em 14 estados. Mas o que acontece? Esse fundo, ele é um fundo de agência bancária do Banco do Brasil. Agora você me diz uma coisa, o mundo tá ficando digital, a gente tá vendo aí diversas cidades que o Banco do Brasil tá fechando agências, né? Às vezes tinha lá 2, 3, 4 agências na cidade, tá ficando com uma. Provavelmente, talvez num futuro próximo, nem agência tenha, né? Ou tenha uma agência ali numa cidade maior da região. Então, esse tipo de fundo vai passar por dificuldade também. Não é à toa, ó o yield, ó, 0,94, tá? Muito acima do mercado. O mercado já precificando, né, um risco maior nesse tipo de fundo também. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês que fundo imobiliário é para trazer segurança para a carteira de vocês. Se vocês querem se aventurar, né, às vezes em buscar uma rentabilidade maior, é o mercado de ações que vai fornecer esse tipo de ganho, né, maior no seu portfólio. Então não vale a pena você fazer isso com fundos imobiliários, porque fundo imobiliário não tem essa característica de potencializar retornos. Ele tem a característica de gerar renda mensal e recorrente, que é o mais importante que vocês têm que focar ao investir em fundos imobiliários. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, isso é muito importante. O YouTube entende dessa maneira que o conteúdo é relevante, né? E acaba levando essa mensagem a mais pessoas. E pega esse vídeo também e passa aí para os seus amigos nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram. Isso acaba também fazendo com que a gente atinja um número maior de pessoas e a gente cresça aqui no canal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.